A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento especial, diário de leitura da Palavra de Deus, aquela que não muda, aquela que é eterna, aquela que toca a nossa vida, aquela que transforma o nosso ser, a Palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus agora toque a sua vida, que Ele abençoe você poderosamente nesse instante. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 2, nesse dia 30 de janeiro de 2023. Vamos lá? Olha só, continua Jesus em atividade plena aqui, ó. Capítulo 2 de Marcos. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, versículo 13. Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu: os sãos não precisam de remédio e de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer, o vinho romperá
os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, as colheitas, as plantações, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e no tempo do sumo sacerdote Abiatar, quando entrou e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus abençoe, gente. Esta é a leitura de hoje, que Deus possa ter tocado o seu coração. E eu estou colocando lá no nosso grupo de leitura um texto explicativo sobre essa questão dos publicanos, esses cobradores de impostos, tá bom? Dá uma olhadinha lá no nosso grupo, lá, fique atento, use aquele material, faça um esforço para assistir os vídeos, ler os textos, porque vai te dar background, pano de fundo, para você entender melhor as leituras que você estará fazendo, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, fique com Deus!